Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma semana de Hacktoberfest. E o conteúdo dessa vez que eu vou apresentar para vocês será sobre o desenvolvimento de jogos com Unity. Será uma introdução bem rápida e objetiva a respeito dessa ferramenta para que todo mundo que não conhece possa conhecer mais e quem já teve algum contato possa entender melhor esses conceitos principais. Vou falar mais sobre isso em breve. E como vocês podem ver, aqui a gente tem os personagens principais de Cuphead. E só por adiantar, Cuphead foi um jogo desenvolvido em Unity. Com a Unity, na verdade. Então, pode sair muita coisa legal daí. Bem, primeiro de tudo eu queria falar quem sou eu, né? Por que que eu estou apresentando sobre Unity, o que é que eu tenho, qual a minha relação com isso, né? E por que que eu sei desses conceitos básicos e pretendo apresentar para vocês. Bem, eu sou estudante de ciência da computação na UFCG e também sou membro do core team da OpenDev UFCG também, tá? E um dos responsáveis por esse evento maravilhoso que está sendo o Hacktoberfest. E bem, eu atuo como desenvolvedor do Brain, que é o Laboratório de Sistemas Inteligentes da UFCG, e faço parte de um projeto em parceria com a Wildlife Studios. A Wildlife Studios é uma desenvolvedora de jogos que tem alguns jogos que talvez alguns de vocês conheçam, que, por exemplo, o Tennis Clash, o Sniper 3D, o Suspects, entre vários outros. E eu trabalho justamente nesse projeto de parceria com essa empresa, com a desenvolvedora de jogos. Eu não sou responsável por criar um jogo, eu não tenho essa atividade, mas eu desenvolvo ferramentas para que os desenvolvedores possam ter um melhor trabalho, um melhor desempenho ao criar os jogos. Então eu trabalho construindo ferramentas para isso, para o desenvolvimento de jogos, que de alguma forma auxiliem nisso. E, bem, para quem caiu de paraquedas ou quem nunca ouviu falar em Unity, o que é que isso tem a ver com jogos? Beleza, introdução de jogos, mas por que que tem Unity no título, né? O que é isso? Bem, Unity é uma game engine que tem aí uma miniatura bem resumidinha, não dá para entender muita coisa para quem ainda não teve um contato inicial, mas eu vou explicar isso também nesse conteúdo. Mas uma game engine é o que ela é. Dá para entender uma engine como uma plataforma que um desenvolvedor de jogos ele vai utilizar para construir o seu jogo. Então a Unity, em específico, ela é uma ferramenta bem completa que a partir do uso da Unity a gente pode controlar o cenário dos jogos. Então, vou colocar um exemplo, Flapbird. A gente sabe que tem um cenário do Flapbird que o pássaro fica voando e ficam aparecendo obstáculos, certo? Então é utilizando a Game Engine que o desenvolvedor ele vai dizer posicionar o pássaro na tela, vai posicionar, por exemplo, o chão no qual o pássaro ele também não pode tocar, o cenário de fundo. Então, na Game Engine ele tem controle sobre isso. Além do mais, na Unity ele tem controle sobre interface gráfica que ele pode construir, scripts que cada um desses objetos que estão sendo colocados na cena estão associados. Esses scripts eles vão ser responsáveis pela interatividade da cena, então são muito interessantes e muito importantes. E além disso, além de fazer essa montagem, também é possível fazer o teste, né? Rodar a simulação da cena que você construiu até então, a interação entre os objetos e fazer toda a análise a respeito disso, além das propriedades daqueles objetos da cena. Então a Game Engine é uma plataforma em que o desenvolvedor ele pode utilizar diversos artifícios e ferramentas menores para desenvolver o seu jogo. Então ele não tem que fazer tudo do zero, vamos dizer assim. É um exemplo claro que a gente vai também mais ver. A Unity ela disponibiliza um algoritmo de gravidade para o desenvolvedor. Então ele não precisa fazer o cálculo da gravidade para que exista gravidade no seu jogo. Claro, se ele quiser uma coisa mais personalizada, ele pode fazer. Mas já existe ferramentas que auxiliam nisso. Então a Unity é uma game engine que é utilizada por desenvolvedores para a criação dos jogos. Então facilita sim a criação dos jogos. E a Unity, esses três últimos pontos aí do slide, eles têm muita coisa em comum e são muito importantes de por que que eu estou apresentando em Unity, por que que essa ferramenta é relevante. É uma ferramenta que é capaz de você desenvolver o seu jogo e ser distribuído para diversas plataformas diferentes. Quando eu digo diversas, é realmente diversas. Então, para todos os consoles, ou pelo menos a grande maioria absoluta deles, você pode desenvolver o seu jogo de uma forma e conseguir distribuir para cada um deles igualmente. Por exemplo, o Xbox One, PlayStation 4, o Nintendo Switch, e enfim, para a internet, para o celular, para o computador, Linux, etc. E além disso, o que é interessante da Unity também, mas eu não vou abordar nesse conteúdo, é que é possível criar conteúdo também em VR. Então isso não se resume apenas a jogos 3D ou 3D. Isso é outra coisa interessante que eu não havia mencionado. Com Unity você pode criar jogos tanto 2D como 3D.
Para facilitar e para poder a gente focar mais nos aspectos principais, a gente vai abordar aqui o desenvolvimento 2D. E eu vou falar isso também mais na frente. Mas enfim, esses três últimos pontos desses slides são muito importantes porque o desenvolvimento com o Unity é multiplataforma, então você faz uma vez e distribui para diversos ambientes, diversas plataformas. E também a Unity ela é muito popular, certo? Então você vai encontrar facilmente muito conteúdo na internet sobre fóruns, dúvidas, vídeos no YouTube, canais abordando o desenvolvimento com Unity, porque ele é realmente muito popular e é muito utilizado no cenário mobile. Então muitos aplicativos para celular são criados com Unity, muitos mesmo. E enfim, ela está se tornando cada vez uma ferramenta mais relevante para essa facilidade de diferentes entregas, diferentes distribuições. Beleza. Mas pra quem é esse conteúdo? Pra quem é essa introdução ao desenvolvimento de jogos? É absolutamente para todo mundo que está interessado em desenvolvimento de jogos. Então, se você já viu alguma coisa a respeito do desenvolvimento de jogos, ou se você não viu absolutamente nada, mas beleza, eu vou tentar descobrir como é isso. Aqui é o lugar certo. Porque também eu coloquei aí curiosos. Então, quem nunca viu absolutamente nada, mas beleza, como é que é um desenvolvimento de, como é que a gente pode começar com o desenvolvimento de jogos, quais são as bases, pelo menos com essa ferramenta que é muito conhecida para o desenvolvimento. Aqui vai ser tentar ser esse lugar, entendeu? Eu vou tentar mostrar para vocês os principais conceitos para que a partir disso você não fique perdido ou perdida quando estiver aumentando ou se aprimorando no desenvolvimento de jogos, seja com Unity ou com alguma outra ferramenta. Mas claro, como vai ser utilizado em Unity, as bases e testes vão ser realizados nessa ferramenta. E também para quem quer só se divertir programando. É sério. Por exemplo, você, claro, desenvolver jogos não vai ser um prazer sempre, você não vai passar raiva, não é estressante. Mas quando você está estudando isso para descobrir algo novo, para ver como é, sinceramente eu acho muito divertido tá programando um jogo apenas para conhecer como é que isso funciona, tentar colocar a tua criatividade na vida real, né? Você vai fazer uma coisa real e ver como é que isso funciona, o que é aquilo que tu tinha em mente se tornando a realidade. Porém, como tudo que é bom tem uns poréns, já coloquei aí embaixo com uma exclamaçãozinha, é necessário conhecer alguma linguagem de programação. Quando eu estiver apresentando o conteúdo a respeito dos scripts que interagem com os objetos da cena, etc., eu vou considerar sempre que você já teve contato com alguma linguagem de programação, ou pelo menos tem um bom contato com lógica de programação, porque eu não vou explicar os detalhes da sintaxe, mas vou tentar explicar de uma forma que você possa compreender o que está acontecendo passo a passo, entende? Então, se você já tem um conhecimento de alguma linguagem de programação, sabe que, pelo menos a maioria delas, as coisas podem acontecer de maneira imperativa. Então, esse é o alvo, entendeu? É isso que você precisa ter, esse conhecimento você precisa ter. Beleza. E o que vai ser abordado? Bem, a gente vai ver um pouco da configuração inicial dessa ferramenta da Unity no seu computador. Por que que existe o termo pouco aí? Porque dependendo da plataforma que você está utilizando o sistema operacional, vão ser mais ou menos configurações, certo? Então eu não vou conseguir abordar todas as possibilidades, porém, no geral, acredito que é um processo que, por ser muito popular em Unity Engine, você vai poder ver sim muito conteúdo também por fora de como configurar exatamente para o seu sistema operacional ou algum problema que porventura você possa ter e não foi exemplificado. Além disso, a gente vai ver os principais conceitos da Unity. Então, para desenvolver um jogo para Unity, o que é essencial que eu saiba é o que vai ser abordado. Então, sempre que você vê algum conteúdo mais aprofundado, eu espero que não esteja mais tão perdido ou perdida como estava anteriormente antes de conhecer a ferramenta. Então, é isso. Vai ser importante principalmente para quem nunca teve um contato com o desenvolvimento de jogos ou então quem nunca teve contato com a ferramenta, ter esse primeiro contato inicial e não ficar mais perdido ou perdida. Então vai ser muito interessante nesse aspecto. E além disso, a gente vai falar um rapidão de jogos open source. Eu acredito que principalmente todo mundo quando pensa em open source não é jogo que vem à sua mente, nem sendo bem sincero, eu não conhecia nenhum jogo, na verdade eu nem pensava que isso tinha uma comunidade em torno disso, mas ainda bem que tem. E foi recentemente ainda, durante esse ano, que eu descobri que realmente tem muita comunidade que está envolvida com isso, com o desenvolvimento de jogos open source. E é muito interessante ver a comunidade desenvolvendo alguma coisa
em parceria, né? Enfim, através de open source, através de código aberto. Pois então, agora que a gente sabe o que vai ser abordado, para quem é esse conteúdo, vamos embora para a próxima parte, que é fazer a configuração inicial no nosso computador. Então, para instalar a Unity Engine, a gente tem algumas opções. A opção mais comum é essa daqui, que vocês podem ver no site oficial. Vou deixar todos esses links na qual eu vou me referir durante todo o processo na descrição. Então esse é o site oficial da Unity. E você tem duas opções principais para baixar a ferramenta. Uma é baixando a Unity Hub. Unity Hub é uma ferramenta que possibilita você gerenciar todas as versões que existem instaladas no seu computador da Unity Engine. Então, você, a partir dessa ferramenta que eu vou mostrar mais à frente, é a que eu recomendo por sinal, pode gerenciar quais são os projetos que estão instalados e qual versão da Unity cada projeto utiliza. Então, você pode iniciar um projeto esse ano, por exemplo, na versão 2021, e continuar o desenvolvimento por anos na mesma versão, porque alguma ferramenta que você utiliza não é compatível com as versões posteriores ou anteriores, enfim. Você garante que, não garante, mas possibilita que use sempre a mesma versão para desenvolver aquele projeto, certo? Então é sim a mais indicada, já que você tem todo o controle a respeito disso. E é muito simples de instalar uma nova versão ou então desinstalar e gerenciar todas as dependências. Então é muito recomendado que você baixe por essa versão. Existe outra opção também que é baixar a versão específica que você quer da Unity Engine. Mas eu não recomendo pelos motivos anteriores. Então é melhor que você tenha um controle, porque rapidamente, se você tiver mais de um projeto ou trabalhar profissionalmente, isso demanda que você tenha versões diferentes. Então aqui você pode baixar a Unity Hub. E para utilizar o Unity Hub é bem simples. Ele já vem instalador para todos os sistemas operacionais. Apenas o Linux, que ele vem um arquivo já executável. E não é bem um instalador, mas é bem simples todo o processo de instalação do Unity Hub. Queria deixar claro também que, como o processo varia muito, eu vou tentar deixar tutoriais que podem auxiliar para instalação também em diferentes sistemas operacionais, principalmente no Linux, uma vez que o processo vai ser um pouco mais trabalhoso por esse motivo aqui. Outra ferramenta que a gente precisa para desenvolver com o Unity é o Visual Studio. Na verdade, não é o Visual Studio. O que acontece? O Unity ela usa a linguagem de programação C Sharp. E o C Sharp ele precisa de todo um ecossistema instalado no seu computador para que a linguagem de programação funcione como ela deveria, certo? Então, você precisa instalar todas essas ferramentas. No Windows e no Mac OS já existe a possibilidade de você instalar o Visual Studio Community, que é uma versão gratuita do Visual Studio e é uma IDE, ou seja, um ambiente integrado de desenvolvimento que a Microsoft disponibiliza para, dentre as linguagens que ele é responsável, o C Sharp. Então você consegue desenvolver muito bem com o C Sharp dentro do Visual Studio Community, que é gratuito, e desenvolver assim os jogos em Unity, já que ela utiliza essa linguagem de programação. Então a maneira mais fácil, eu diria, para começar a desenvolver é baixando o Visual Studio Community e Unity Hub. Essas duas ferramentas que você precisa. Porém, além do Visual Studio Community, você pode usar o Visual Studio Code. O Visual Studio Code já é uma ferramenta, um editor de texto de mais uso geral, principalmente utilizado para desenvolvimento web, mas que também é possível você desenvolver para C Sharp e para Unity com essa ferramenta. Então você pode instalar extensões no Visual Studio Code que te possibilitem editar o código e vai funcionar muito bem com o Unity. Eu vou mostrar quais são as extensões que você precisa. Isso é importante porque no Linux não existe a possibilidade de instalar o Visual Studio Community. Então você vai ter que ir pelo Visual Studio Code ou algum outro editor de texto que também seja compatível que dê certo. Então fica a pesquisa nesse cenário. Se for no Linux, também é preciso baixar o MonoDevelop. Esse MonoDevelop ele vai permitir rodar um ambiente C Sharp no seu computador. E aqui existem as instalações no Linux. Nos outros sistemas operacionais não é necessário, porque essa ferramenta não é necessária nos outros, apenas no Linux. Em todos é comum que você precisa ter o .NET instalado. O .NET é a ferramenta que vai executar o C Sharp, de fato. Então é importante que ele esteja instalado. O que acontece é que quando você instala o Visual Studio Community, muito provavelmente ele já vai instalar isso para você também, entendeu?
Então, não necessariamente você vai precisar instalar isso manualmente, mas caso ele não esteja instalado, é interessante instalar. E principalmente no Linux vai ser necessário instalar o .NET, que é esse link aqui. Certo? E caso você opte por usar o Visual Studio Code ou então esteja no Linux, o que é que mais você precisa fazer? Aqui no lado esquerdo vocês vão ver esse ícone de extensões, são esses blocos juntinhos aqui no lado esquerdo. Se vocês clicarem nele, vai aparecer essa barra de pesquisa no canto superior esquerdo da tela, e onde vocês podem pesquisar pelas extensões que eu vou mencionar aqui. A primeira e mais importante delas é essa C Sharp da Microsoft, e tem esse ícone verde aqui, se você pesquisar C Sharp. É a primeira opção que aparece pra gente, e ela é responsável por interpretar a linguagem e poder colocar as cores na sintaxe corretamente, fazer toda a identificação da linguagem. Além disso, é interessante ter a extensão chamada Debugger for Unity. Então, o mesmo esquema, só pesquisar aqui, instalar isso aqui, tem o mesmo ícone, a mesma página. Vai ajudar a debugar, encontrar bugs, enfim, resolver os bugs na sua aplicação Unity, no seu jogo. E também essa extensão é muito interessante, Unity Code Snippets, que vai permitir que você tenha atalhos para criar coisas recorrentes no desenvolvimento de jogos com Unity. Então, existem diversos atalhos que facilitam a vida quando está criando alguma classe que o código em Unity vai utilizar. A gente vai ver isso mais para frente também. Mas em resumo, essas três extensões são essenciais. Agora que a gente tem toda o ferramental instalado e é importante que vocês possam aproveitar o fato de ser assíncrono para pausar, por exemplo, e fazer a instalação desse material, já que uma possibilidade é desenvolver o que a gente vai construir um jogo simples para conhecer os conceitos principais de maneira assíncrona, então é possível pausar, tentar fazer a instalação e depois continuar para o passo a passo na criação do jogo e conhecimento dos conceitos. Então é interessante que se faça uso dessa possibilidade. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar um novo projeto com o Unity. Agora que você tem o Unity Hub instalado, o que a gente precisa fazer primeiro é observar aqui no canto superior direito da aplicação se sua conta está logada, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é criar uma conta, fazer o processo de login aqui com qualquer e-mail que você tenha acessível para deixar ele logado. É importante que você faça isso porque a gente pode utilizar posteriormente. Então, feito isso, o próximo passo é vir nessa opção aqui de gerenciar suas licenças. E aqui você precisa ativar uma nova licença. Essa lista vai estar vazia de licenças. Você escolhe a licença pessoal e que você não usa a Unity profissionalmente. Então, marque essas opções e você vai conseguir a sua licença gratuita e vai conseguir utilizar normalmente a aplicação. Tá, aí vai aparecer aqui na lista de licenças naturalmente. Em seguida, vocês vão ver como está aí também. Não existem projetos, então a gente precisa criar um projeto. Mas antes de criar um projeto, a gente precisa instalar a versão em Unity que a gente quer criar aquele projeto. Então vem aqui em instalações do lado esquerdo. E essas aqui são as instalações que eu já tenho instalado, as versões que eu já tenho instalado, mas você vem em Add e ele vai sugerir alguma versão. Por exemplo, atualmente ele está sugerindo que é recomendada é a 2020.3.20 e de suporte longo termo. Então você escolhe a recomendada, ou assim, já que seja recomendada, você pode escolher essa mesma que a minha, com certeza vai estar aqui na listagem, ou então aqui nesse Download Archive. Mas é importante que você escolha a recomendada porque você vai ter menos problemas possivelmente. E o passo a passo vai ser bem semelhante, as diferenças são mínimas entre versões do mesmo ano, por exemplo. Então você escolhe essa recomendada, aperta em Next. E agora que vem o interessante, certo? Você precisa baixar os módulos de build para cada plataforma que você quer. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um jogo para Android, você precisa aqui nessa tela selecionar a opção do Android Build. Porque você vai construir o jogo para Android, você vai lançar para Android alguma versão. Então você precisa marcar essa opção. Mesma coisa para iOS. Só que no nosso caso, mesma coisa para Windows, Linux, etc. Enfim, eu acho que deu para entender o conceito. Só que no nosso caso, a gente vai instalar para Mac. A gente vai desenvolver um jogo para Mac mesmo, não é para Android. E Mac, no caso, porque eu estou no Mac OS. Mas se eu tiver no Linux, pode ser Linux. Então você marca a opção aqui, Linux Mono. Porque aqui usa o Mono Develop. É aqui o Mono Develop que eu mostrei lá.
E se não, se for Windows, você marca o Windows também. Não, se não tiver Linux Mono também, mas tiver só um Linux, você instala essa versão do Linux. Mas enfim, você escolhe a plataforma que você está agora. Nesse caso aqui é o Mac, porque é o Mac que eu estou usando. Mas você escolhe a versão na qual você, o sistema operacional na qual você está utilizando, certo? Então, só seleciona, pode marcar a documentação, se tiver marcado, por exemplo, e dá um dono. E aí o que vai acontecer? Nessa listagem de instalações aparece a versão que você está instalando e essa barrinha azul aqui em cima, que é o processo de instalação daquela versão. Acabou que quando eu coloquei para instalar a versão da Unity, o computador travou e interrompeu a gravação, mas no final das contas deu tudo certo e a instalação foi realizada com sucesso. Então aqui na nossa listagem aparece a versão que eu selecionei e a gente pode finalmente ir em projetos aqui, apertar nessa opção New e agora a gente vai ter as opções de criação, certo? Então os principais templates são esses daqui. E as pessoas normalmente fariam esse 2D e 3D, como o próprio nome sugere, para ter um jogo em duas dimensões ou em três dimensões. Que a gente vai construir será em duas dimensões, então vou manter aqui o template de duas dimensões. E outra coisa interessante é que você pode olhar os outros templates, porque já existe um código feito em cada um desses templates, para você ver como utiliza cada uma dessas coisas. Então, jogo mobile, de realidade aumentada, de realidade virtual, etc. Você pode ver como a Unity pode ser utilizada para construir cada um desses jogos, o que é muito interessante. Então, uma coisa que vocês podem fazer é aqui no lado direito selecionar onde vai ser instalado o seu projeto, onde vai ser colocado. Então eu coloquei aqui na parte de documentos, Oktoberfest, foi onde eu coloquei. E eu vou colocar o nome dele aqui, Exemplo Game. Será um jogo de exemplo que a gente vai construir. Então você coloca o nome, a localização. É importante que você saiba onde é essa pasta aqui que está sendo indicada, porque é lá que a gente vai para instalar, para colocar, por exemplo, imagens que a gente possa utilizar no jogo. Então é importante que você saiba onde fica localizado isso. E você aperta em criar e a Unity vai começar a inicializar. Então, quando a Unity abrir, a engine abrir e tiver com a tela semelhante a essa daí, então é porque tudo deu certo e a gente vai poder então começar a desenvolver o nosso jogo para entender os principais conceitos da ferramenta. E é por isso que eu espero vocês no próximo vídeo.